Olá, eu sou o Gustavo Thanos, membro da Alicerce na Escola, e hoje a gente está aqui para falar sobre o segundo tema escolhido, o tema da inclusão. A ideia é abordar esse tema de diversas perspectivas, e hoje eu vou fazer algumas provocações para a gente pensar esse tema. Bom, a inclusão, a gente tem uma tendência de pensar nela quando a gente fala de pessoas que têm alguma deficiência. Mas incluir não significa respeitar apenas as deficiências. A gente precisa respeitar as diferenças. E respeitar as diferenças inclui muitas diferenças. Entre elas a gente pode pensar a obesidade, as questões de opção de gênero, as questões relacionadas étnicos, raciais. Então são diversas formas que a gente pode acabar comprometendo a ideia da inclusão. Então a homofobia é um problema, a gordofobia é um problema, as questões relacionadas a preconceitos de gênero são um problema. Então incluir é muito mais do que a gente apenas dar espaço para uma criança, dar um espaço para um adolescente. Incluir é a gente conseguir respeitar essas diferenças. E na verdade existem duas palavras principais que eu gosto de pensar para a gente discutir a questão de inclusão. São elas empatia e alteridade. Então a empatia é quando a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa. E a alteridade é quando a gente reconhece a outra pessoa como alguém diferente. Então isso significa que ser empático não significa fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Mas ser empático é conseguir perceber a realidade do outro e se colocar o mais próximo da realidade dessa outra pessoa. Então, consequentemente, a gente consegue pensar as dificuldades que essa pessoa passa, as demandas que ela tem para viver o seu dia a dia. E isso facilita muito a inclusão. No segundo texto que a gente trabalhou sobre a ideia da inclusão, eu coloquei o conceito de pedagogia da fragilidade. Este foi um conceito que eu desenvolvi ao longo do meu trabalho de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E a ideia da pedagogia da fragilidade, ela está muito próxima com a ideia de podermos incluir. Porque a pedagogia da fragilidade, ela nada mais é do que possibilitar todas as diversas formas de pensarmos e executarmos a educação. Então, trabalhar a ideia dos sentimentos na educação é fundamental para a gente conseguir trabalhar a inclusão e, dessa forma, executar e colocar em prática uma pedagogia da fragilidade. Então, pensar em questões relacionadas à tristeza, à alegria, o amor, a amizade, família, as questões da ordem de uma sensibilidade maior e não só do campo racional. O tempo todo na escola a gente é colocado à prova das questões racionais. Então, a matemática, o português, a história, a geografia. Mas em que momento, dentro da escola, a gente consegue falar sobre o amor, a amizade, a tristeza, a raiva? Essa é a ideia da gente conseguir colocar em prática a pedagogia da fragilidade. Eu gosto de fazer a metáfora de que a pedagogia da fragilidade é pensar em um barco à deriva no oceano. Para muitos isso pode ser extremamente ruim. Esse barco não tem para onde ir. Ele está perdido. Mas se a gente olhar em uma outra perspectiva, esse barco tem diversas possibilidades para ir. Então, qualquer lugar pode ser um bom destino para ele. A pedagogia da fragilidade é exatamente isso. Ver possibilidades de achar pontos positivos naquilo que a gente, por vezes, só vê negativo. Entre as ideias da pedagogia da fragilidade está a ideia de poder falar sobre o não saber. Na escola a gente também tem essa determinação muito cedo, a gente tem que saber tudo. A gente tem que dar a resposta certa, tem que ser preciso nas afirmações que a gente faz, só que o não saber é uma grande possibilidade de desenvolver a criatividade. E a gente às vezes perde essa chance dentro da escola. Então, particularmente, e de acordo com o segundo texto que a gente trabalhou, a ideia da pedagogia da fragilidade é sim uma forma de conseguirmos potencializar a ideia de inclusão. Não só a inclusão para um deficiente, mas a inclusão para as pessoas em suas diversas formas de ser, viver e estar no mundo.
É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.